Oi, isso.
Olá, irmãos. Graça e paz. Vamos nos acomodar, vamos nos concentrar pelo motivo que estamos aqui esta manhã. E o motivo todos nós sabemos: louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa dessas mesmas misericórdias que nós não somos consumidos. E nós somos muito gratos a Ele por estarmos aqui celebrando 118 anos dessa amada igreja. E todos nós, como ontem nós estávamos aqui também, a mensagem é que nós fazemos parte disso. Nós somos essa igreja. Não se sinta excluído de forma alguma. Você é parte dessa igreja, é parte dessa linda história. E essa história não termina. Essa história, ela continua. Continua através das nossas vidas e das nossas famílias, de todos os irmãos que aqui estão, aqueles que já saíram e aqueles que estão chegando. Então, nós somos muito felizes hoje. Vocês estão felizes? Amém, estamos felizes, né? Temos que celebrar, realmente. É uma grande bênção do Senhor poder celebrar 118 anos. E eu gostaria de convidar a todos que nós ficássemos em pé e juntos vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por todas essas bênçãos incríveis. Pai bendito, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, ó Deus, Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é bom. Ó Pai, nós Te agradecemos pelas Tuas misericórdias. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Pela oportunidade, ó Deus, e pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai, nesta manhã. Pai bendito, nós também colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti as nossas famílias. O Senhor conhece os nossos corações e nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações. Retira, ó Pai, tudo aquilo que não convém com a Tua santidade, ó Deus. Nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a conduzir um louvor agradável a Ti, ó Deus. Uma adoração agradável a Ti, ó Pai. Nós pedimos por cada um que aqui está, ó Deus. Fala aos nossos corações. Conduz, ó Pai, as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Pai, nós Te pedimos também por os irmãos que ainda estão chegando. Traz, Santo Deus, os irmãos, ó Pai, na Tua proteção. Também ser com todos nós aqui, ó Pai, que nós possamos estar focados em aprender, em participar verdadeiramente, ó Pai, de tudo isso que o Senhor tem feito na Tua igreja. Nós Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ainda em pé, irmãos, vamos ler todos juntos a leitura bíblica que se encontra nos livros de Salmo 34, de 1 a 3, e Isaías 12, o verso 4. Todos juntos em uma única voz. Vamos dizer: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará do Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Amém. E vamos louvar o Senhor, vamos cantar isso, que o nome do Senhor, Ele é exaltado. Vamos cantar o nome do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. As suas obras entre todos os povos,
as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que nossos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, Cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda de pé, irmão, vamos fazer mais uma leitura bíblica, todos juntos. A leitura se encontra aí em João 4, versos de 23 a 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Ok, então eu farei essa leitura, mas os irmãos fiquem atentos à palavra do Senhor, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos falar isso também nesta canção. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos adorar o Senhor juntos. Com palmas. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás antigo Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Se dobrará,
assim como estás. Não deixe que nada, nada tire você da presença do Senhor. Se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. E nessa próxima canção, muito conhecida, os irmãos terão a oportunidade de dar aquele abraço, aquele aperto de mão, né, de falar com o irmão. Deus abençoe você. Uma palavra de amor para os irmãos. Todos juntos, cantando, abraçando, cumprimentando os irmãos. Vamos estar em comunhão nesse amor tão gostoso que é estar na presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Nas palmas, vamos louvar o nome do nosso Deus. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em
volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é rei, o Senhor é rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Podeis assentar, irmãos. Podeis assentar. Que maravilha ver os irmãos se cumprimentando. E nesse momento nós teremos um momento de dedicação de bens e vidas. Os irmãos sintam-se à vontade para depositar nos gasofiláceos aquilo que o Senhor já preparou no seu coração. E vamos louvar o Senhor com o cântico do cantor cristão, número 422, Trabalho Cristão. E aí os irmãos podem ofertar e dizimar. Nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. No labor com vigor, a seguir a Jesus. Labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar. Vamos, igreja. Agora. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Às vezes tem umas coisas que querem atrapalhar, né, irmãos? Mas a gente não vai deixar. No nome do Senhor, nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome dEle. E não é um errinho básico na música que vai nos deixar desanimar, né, irmãos? E agora eu gostaria de convidar aqui o
pastor Benedito e foi quase, hein? E o irmão Adonias, né? Foi quase automática, né? Não se sinta pressionado. Saiu assim, naturalmente. E aí eu peço que também os irmãos já agradeçam, né? Pastor, agradeço na sua oração pelas ofertas. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Que bom vê-los nesta manhã. Quero, antes da oração, lembrar que o pai do irmão Dene, José Sival, é isso, acertei? Está hospitalizado e vamos orar por ele também. O motivo do irmão Dene não estar aqui, está monitorando online, possivelmente irá a Belém. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida desta igreja, sobre as nossas vidas. E hoje, nosso segundo momento dessa série de conferência, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós também queremos, ó Deus, apresentar o Senhor Sival, José Sival, Senhor, está hospitalizado, precisando do milagre do Senhor. Estende tua mão sobre a vida dele, restaura para a glória do teu nome, Senhor, e traz tranquilidade e paz ao coração dos familiares. Louvamos o teu nome também pelas vidas, irmãos que estenderam em direção ao gasofilaço, dedicando não apenas a oferta, o dízimos, mas a própria vida no altar do Senhor. Este é o maior sacrifício abaixo do sacrifício de Cristo Jesus. E nós nesse momento queremos também, Senhor Deus, tocar e orar pela vida do irmão Adonias. Nós sabemos a história que o Senhor tem com a família Souza e que agora o Senhor continua conduzindo através dos descendentes. E nós oramos agradecido pela vida do irmão Adonias, pelo apoio que tem sido dado a esta igreja, ao ministério pastoral e agindo agora, atuando como primeiro vice-presidente da igreja, Senhor. Nós oramos ao Senhor que estenda a tua mão sobre a vida do teu filho e continua falando conosco no poder do Santo Espírito do Senhor. E abre o nosso coração e nosso entendimento para a adoração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, o culto de hoje, nós não teremos a separação em EBD, né? Nossa EBD é como se fosse um escolão. Então, nós temos um tempo, não é o tempo de 30 minutos. Nós temos o tempo ainda para o nosso culto, avançarmos o nosso culto. E agora é o momento da palavra. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Não corra da missão de Deus. Amém? Graça e paz. Eu acho que vocês então, ainda estão com sono. Graça e paz. Amém. Eu ouvindo a Roseli me chamando aqui junto com o pastor Benedito e outras situações semelhantes, eu me senti, pastor Benedito, como fosse a muralha de Jericó e aquele cerco vai ter que cair, né? Na graça de Deus, né? Cair na graça de Deus. Alguns dizem que o chamado ele é irresistível. Irresistível. E nós entendemos dessa maneira também e nos sentimos honrados com o convite do pastor Benedito para estarmos aqui essa manhã compartilhando com os irmãos daquilo que Deus colocou no nosso coração, fazendo parte desta história. São 118 anos. Amém? Amém. Confesso aos irmãos que essa semana foi muito corrida para mim. E, diga-se de passagem, eu já até esperava isso. Geralmente, quando eu recebo uma missão como essa que me foi dada, parece que o tempo ele tem menos de 1 minuto. Cada minuto se abreveia. Mas Deus foi bom. Será bom sempre conosco. A sua bondade ela é inesgotável e nós entendemos que é propósito dele estarmos aqui nesta manhã. Assim como eu
você está aqui nessa manhã. Diga amém. Amém. Eu não achei, mas eu vou procurar em um outro momento, eu vou trazer aqui uma foto que nós temos, ainda criança, matriculados e estudando na Escola Batista. Aqui à frente, a turma, era uma peça de Natal, e nós estamos aqui. Acredito eu, tinha na época em torno de 9 anos. Não achei essa foto, mas em outro momento eu... Relíquias, né? São difíceis de achar, né? O que diga os arqueólogos, né? Que tem que escavar por vários lugares para poder achar os registros. Mas eu entendo que Deus tem alguma coisa na minha vida, na vida da minha família, aqui nesta igreja. E não foi por um acaso que nós demos uma volta gigante para voltarmos para cá. Mas essa volta não quer dizer que estávamos perdidos, tá, irmãos? Estávamos sendo preparados e ainda mais e continuamos neste processo de preparação para estarmos aqui com os irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lamentações. Vamos trabalhar em cima da proposta que foi nos dada. Os irmãos já iniciaram ontem, o pastor Joel, o pastor Benedito. Todos já sabem, né? Qual é o capítulo e o versículo? Aliás, qual é o texto base? Sim ou não? Lamentações, capítulo 3, só que nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso de número 24. Vou ligar aqui o meu relógio, senão eu posso me perder no tempo. Todos acharam? Agora eu vou pedir, pegar emprestado aqui um jargão do pastor Joel. Quem não achou, diz, espera aí. Ou misericórdia, né, para os mais ortodoxos. Amém? Assim como você está, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus, clamar e rogar a Ele a sua graça. Amado Deus e Santo Pai, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu e nos concederá dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, de mim principalmente, que não sou nada sem a Tua presença. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu até aqui. O que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Já que todos acharam, eu estarei trabalhando nessa leitura com a versão NVT, a versão transformadora, nova versão transformadora. Se possível for, façam a projeção os irmãos do DECOM. A partir do versículo de número 10, acompanhe a leitura. Escondeu-se como um urso ou leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo no meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber o amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes, cobrir-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo.
Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Repita comigo o versículo número 24. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Amém. Quero falar para você nessa manhã que esse texto, ou este poema, que a grande maioria dos estudiosos atribui a Jeremias como autor, ele não estava passando por momentos fáceis de sua vida. Nós já percebemos no início da leitura que nós fizemos, se nós fizermos um retorno ainda mais ao início do capítulo, vamos perceber que existe muita dor, muito sofrimento em suas palavras. Ele estava, de acordo com alguns estudiosos, contemplando ali o sofrimento do seu povo, a destruição de sua nação, sobre algo que ele mesmo tinha profetizado. Eu tento imaginar esse homem sentado, ou de repente até em pé, olhando para toda aquela destruição e pensando, eu avisei a você. Eu avisei a você. Eu alertei vocês. E chorando. E se comovendo ao ponto de escrever o que escreveu. Quando Jeremias recebe o chamado de Deus, falando um pouco sobre ele agora, ele era muito jovem. Ele até tenta dar desculpas para Deus. Como, por exemplo, um autor, um estudioso, ele cita assim, Deus, mas eu tirei C em português. Eu não tenho uma nota boa nessa disciplina, então eu não sirvo para isso, não. Mas Deus, quando Ele chama alguém, Ele vai preparar todos os meios para que aquele propósito seja uma realidade na vida daquela pessoa e através da vida daquela pessoa. Então, não houve saída para Jeremias. Ele profetizou o castigo de Deus sobre seu povo, sobre a sua nação, sobre os seus irmãos. E eles não deram ouvidos àquilo que o homem de Deus estava falando. E parece, meus irmãos, que hoje em dia, ou em nossa época, não é muito diferente. Não é muito diferente. Por várias vezes, deste púlpito, vários homens e mulheres de Deus têm se levantado e falado ao povo de Deus, à igreja do Senhor. E muitos não têm dado ouvidos. Eu quero dizer para você, assim como Deus é amor, Ele também é justiça. E Ele disciplina todos porque Ele ama. Assim como nossos pais nos disciplinaram. Eu ainda tenho uma mãe, o meu pai já faleceu, mas eu fui muito bem disciplinado por ele. Quem fez parte da minha infância conheceu aquela disciplina bem tradicional. Vou usar aqui a disciplina da varinha.
mas ele tinha uma fala antes de nos disciplinar, até compartilhei com o pastor Benedito outro dia, ele falava assim para nós: vai doer mais em mim do que em você. Aí eu até brinquei com o pastor: eu duvido que vai doer mesmo. Mas dói, irmão. O pai que ama, quando disciplina o seu filho, sente também parte dessa dor. Eu acredito que, como já tem registrado em alguns textos da Bíblia, Deus não tem prazer quando disciplina o seu filho, quando vê seu filho sofrendo. Mas fique atento, ou fiquemos atentos, que ele avisa, que ele fala, que ele alerta, vezes por vezes, repetidamente, diariamente, dioturnamente, constantemente. E cabe a nós o quê? Estar atentos para aquilo que Deus está falando. E aqui no verso de número 19, o profeta diz assim: como é amargo recordar do meu sofrimento e meu desamparo. Ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele fala por ele mesmo aqui, diante daquela situação que estava vivendo o seu povo e ele também, da mesma maneira. No versículo 21 é que as coisas começam a mudar dentro da sua fala, dentro do seu coração, onde ele fala assim: ainda ouso. Como se ele puxasse o ar, enchesse o seu peito de ar e falasse: ainda ouso, porém, ter o quê? Esperança. Porque eu quero falar para você que é nos dias ordinários que nós temos, é que nós temos que perceber que Deus tem cuidado de nós todo o tempo. Quando você está dormindo, o seu coração continua batendo, o seu pulmão continua funcionando, todo o seu sistema continua funcionando e você está dormindo. Por quê? Porque Deus está cuidando desse sistema. Você consegue entender isso? Então, mesmo diante de toda essa situação, o profeta ali, contemplando tamanha destruição, ele tem ainda a capacidade de se voltar para Deus e falar: ainda ouso. Então eu convido você nessa manhã a ainda ousar ter esperança. Mas não é qualquer esperança, não é esperança em mim, não é esperança no pastor Benedito, não é esperança em nenhum político, é esperança em Deus. Ainda ouso ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. E o que significa isso para nós? Muitas vezes, ou algumas vezes, nós, diante de uma dificuldade, nós até falamos bobagem. É como assim, poxa, parece que esse negócio nunca vai acabar, parece que esse sofrimento nunca vai passar. Mas aqui, diante de tamanho sofrimento, o profeta fala: o amor do Senhor não tem fim. Ele inverte agora aqui uma chave, ele vira uma chave ao ponto de ele ficar de pé e continuar esperançoso agora no amor de Deus, porque é infinito. É este sentimento, é esta esperança que devemos estar com os pés firmados. Suas misericórdias são inesgotáveis. Oh, meu Deus. Você consegue entender isso? Algo que não tem fim, algo que não se esgota. Você consegue
fazer a conta do que é isso, do impacto disso e como isso é importante para nós? Versículo 23. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Perceba que aqui não tem uma conta onde o que você fez foi depositado determinado valor de bondade e diariamente vai compensando aquele saldo que você tem. Não, não é isso. Aqui está dizendo que é todo dia e para cada dia a misericórdia do Senhor se renova. Para cada dificuldade, para cada adversidade, para cada problema, existe uma saída que já foi preparada pelo Senhor Deus. E que se renova a cada manhã. Aqui, o profeta ele nos ensina uma lição tremenda. E que lição é essa? Que nós precisamos viver dia após dia na dependência de Deus. Dia após dia, vivendo, esperando, confiando no Senhor. E a fidelidade de Deus, ela não depende das circunstâncias. E a ação de Deus não depende daquilo que nós estamos fazendo muitas vezes, ou estamos passando. Ele vai ser fiel. Ele vai estar conosco todos os dias. Versículo 24. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Em quem nós temos esperado? Quem é a nossa esperança? Então, a primeira lição, que podemos dizer assim, que a natureza de Deus, a natureza da fidelidade de Deus, ela não falha. Tudo pode falhar, mas a fidelidade de Deus não falha. Você pode afirmar isso nessa manhã? Que a fidelidade de Deus não falha? Mesmo diante daquilo que você está passando, mesmo diante do desemprego, diante da enfermidade. Eu acredito que, assim como os irmãos, eu também teria, na verdade não teria, eu tenho os meus motivos para não estar aqui, falando sobre fidelidade, falando sobre esperança, porque eu tenho lutas diárias. E parecem que elas não têm fim, mas elas só parecem. E muitas vezes, essas situações em que estamos vivendo, elas chegam a um ponto de nos confundir, de tirar o nosso foco para dizer, ei, isso aqui nunca vai acabar. Aí o profeta vem e fala para nós, da parte de Deus, que, ei, não, você está enganado. Isso vai acabar. O que não tem fim é o meu poder. O que não tem fim é a minha misericórdia. O que não tem fim é se você confiar em mim. Porque o meu poder está sobre todas as coisas. Apesar daquilo que você está passando. Então, se você ainda não ousou, ouse confiar em Deus. Ouse depender de Deus. Porque a fidelidade dele não falha. Que possamos sair daqui com o coração marcado por essa verdade absoluta. A fidelidade de Deus não falha. Os homens podem falhar, o governo pode falhar, até o seu carro pode falhar de manhã na hora de sair para cá, né, irmão Sérgio? Mas a fidelidade de Deus não falha.
E a segunda característica sobre a fidelidade de Deus é que ela renova-se o quê? Diariamente. Está marcando aí? Para você não esquecer, estou fazendo um resumo. A fidelidade de Deus é renovada diariamente. Outro dia aqui na IBD nós conversávamos sobre como iniciar o nosso dia. E eu aprendi com um pastor que a melhor forma de se iniciar o dia é diante da palavra de Deus. É meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Para aí sim, dar o primeiro passo na direção daquilo que temos para fazer como responsabilidade diária. E uma outra característica da fidelidade de Deus é que ela é pessoal e íntima. Grande é a tua fidelidade. O profeta está falando a tua fidelidade. Porque ele consegue falar dessa maneira? Porque ele conhecia a Deus. Então, quando nós conhecemos alguém, mas não é qualquer conhecer. Quando nós conhecemos a Deus, ou quando nós conhecemos alguém, nós sabemos do que ele gosta, como ele faz determinadas coisas. E aqui o profeta ele é muito objetivo e direto quando ele fala: grande é a tua fidelidade, porque ele conhecia a Deus na sua intimidade. Mesmo diante daquela adversidade, daquele problema, ele tinha força em Deus para declarar esta grande verdade. Grande é a tua fidelidade. Deus, ele não é algo abstrato. Deus, ele não está a quilômetros de distância. Deus está perto de nós. Alguns dizem que Deus, a distância entre nós e Deus é apenas uma oração. Uma oração. E você pode orar em qualquer lugar. Ontem, literalmente, eu cheguei praticamente no final do culto. Estávamos viajando a trabalho ali para o lado de Cametá. Alguém já foi para lá? Ninguém aqui foi para lá? Pastor Joel. Pastor Joel atrás. Eu admiro quem faz essa viagem para lá, viu? São 17 quilômetros de travessia de rio. E como eu não sei nadar, eu procurei ficar próximo ali do colete salva-vida. Qualquer coisa, eu estava ali próximo do colete salva-vida para qualquer situação emergencial. Nós tivemos ali uma experiência interessante, pastor. Onde nós tivemos a oportunidade de orar algo que impacte aquelas pessoas de acordo com a tua vontade. E assim nós oramos. Oramos antes de comer, oramos para retornar. E eu acredito que Deus falou com pessoas nessa viagem. E a semente foi lançada. Mas mais para o final eu conto um pouquinho dessa história. O que eu quero dizer com isso é que a segurança que nós temos em Deus, ela tem que partir exatamente dessa intimidade que temos com Ele. Então, a fidelidade pessoal e íntima é uma das características dessa fidelidade com Deus. Agora, eu quero abordar um outro tema dentro dessa temática. Eu vou convidar você para ir lá para Salmos 145, que faz parte também do nosso texto base. Todos acharam? Temos que esperar. O pastor Joel já está aqui. Pastor Joel, eu peguei emprestado seu jargão. Quem não achou ainda,
fala, peraí. Ou misericórdia para os mais ortodoxos. Salmo 145. Amém? Agora, eu vou ter um pouco de misericórdia comigo para me reiniciar meu aplicativo aqui, tá? (145). Vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Amém? Vou mudar para a versão NVI, tá, irmão? Longe da mídia. Como dizem aqui, né? É com. Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei. Bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei. Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Proclamarão as memórias da tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Ó Senhor, é misericordioso e compassivo. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor leal. O Senhor é bom com todos. A sua compaixão alcança tudo o que faz. Rendam-te graças todas as tuas obras, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino, falarão teu poder, para que todos saibam que teus feitos poderosos, todo glorioso esplendor do teu reino. Teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração a geração. O Senhor é fiel em todas as tuas promessas, e bondoso tudo o que faz. Bem? Percebam que aqui o salmista, e como já foi falado aqui na noite de ontem, ele está falando sobre várias características de Deus e a necessidade ou compromisso que nós temos de passar, de falar, de testemunhar sobre aquilo que Deus é e sobre o que Ele tem feito em nossas vidas. Uma vez eu fui chamado a atenção para uma pessoa, mas eu continuo ainda nessa teimosia de dar testemunho daquilo que Deus tem feito em minha vida. Porque a pessoa que me chamou a atenção, ela falou assim, não fale do que Deus tem feito, porque as pessoas vão ficar com inveja. Eu falei, isso não é um problema meu. Esse é um problema da pessoa que tem inveja. Porque já não é de Deus a inveja, né? Então ela tem que se converter.
mas eu continuo falando daquilo que Deus tem feito. Mesmo muitas vezes nem vendo aquilo que Ele tem para fazer. Mas eu louvo a Ele, porque todo dia as suas misericórdias têm nos alcançado. E falar daquilo que Deus tem feito. Uma geração louvará a outra geração. As tuas obras, e anunciarão os teus poderosos feitos. Nós somos o resultado de uma longa história de fidelidade divina. Somos pais na fé. Nossos pais na fé experimentaram a mão de Deus em suas vidas. Então nós estamos aqui porque alguém lá atrás, nós estamos aqui congregando neste templo, porque há mais de 118 anos, alguém de um outro lugar, com outros planos, recebeu de Deus um chamado e mudou toda a sua vida para chegar aqui, nesta cidade, e plantar esta igreja. Então nós temos um compromisso com essas pessoas, de passar adiante esta mensagem. E eu acredito que esta igreja tem feito este trabalho, de falar daquilo que nós recebemos para aqueles que estão presentes e que serão no futuro outras testemunhas. Eles enfrentaram provações e viram a fidelidade de Deus sustentá-los. Eles venceram batalhas espirituais. Eles mantiveram a fé quando tudo parecia perdido. Se eu não estou enganado, pastor Benedito me corrija, o senhor Alfredo Eureuco Nelson, ele recebeu um valor do pai para comprar um casaco. Foi isso? Uma capa. E ele fez um outro investimento. Ele mudou os planos para o bem, para chegar até aqui. Louvado seja Deus por isso. Isso só nos revela, meus irmãos, que nós podemos fazer planos, mas a resposta final vem de quem? Fale comigo. A resposta final vem de quem? Do Senhor. Fazer planos é bom. Fazer planos mostra que nós somos pessoas organizadas, que temos um futuro, planejamos esse futuro. Mas depender de Deus, o nosso futuro é melhor. Sempre será melhor. Compromisso com as gerações futuras. Nós temos este compromisso de falar para nossos filhos, de falar para nossos netos, de contar histórias do que Deus tem feito, do que Deus já fez, para que a obra continue. E outro dia eu falava também que se você não se levantar quando Deus te chamar, tenha cuidado, porque Deus pode levantar uma outra pessoa. Você vai ficar no banco de reservas só contemplando. Então faça parte desse time. Venha jogar no time titular de Deus. Amém? Para caminharmos para o final, a esperança na fidelidade em Deus em tempos de sofrimento. A bondade de Deus para os que esperam. Bom é o Senhor para com os que esperam por Ele, para a alma
que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Jeremias aprendeu isso através do sofrimento. Ele não estava em um seminário confortável quando escreveu estas palavras. Ele estava em ruínas, mas foi exatamente através do sofrimento que ele compreendeu a bondade de Deus. Como nós já falamos aqui, esperar em Deus, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da enfermidade, confiar em Deus mesmo diante do desemprego, é um confiar naquele que tudo pode, naquele que está no controle de tudo. Há uma lição aqui que nossa cultura não quer ouvir. Há uma bondade de Deus que só é descoberta na espera. Eu quero falar para você que esperar em Deus não é ficar só sentado, não. Não é ficar parado, inerte, sem se movimentar. Conversava com um jovem, outro dia, que estava indo para o seminário, e ele estava meio preocupado na ida. Falei assim, confie em Deus. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Confie em Deus. Se Ele está te chamando, Ele vai preparar. Aí até perguntei a ele se ele estava noivo, se ele tinha alguma pretensão. Eu falei, não, irmão, não tenho nem namorada. Eu falei, então, melhor ainda. Nesse momento, melhor ainda. Nesse momento. Mas fique tranquilo também. Que se Deus te chamou para esse caminho, é neste caminho também que Ele pode prover uma esposa. É que muitas vezes, irmãos, nós escolhemos o nosso caminho ao invés do de Deus. E no nosso caminho são as nossas escolhas. É a nossa estratégia. E depender do nosso braço geralmente não dá certo. Depender da nossa força geralmente não dá certo. Aí nós vamos atrair para nós, para a nossa vida, um sofrimento desnecessário. Quando Deus chama, Ele vai prover tudo que nós necessitamos no caminho que Ele chamar. Vai prover alimento, vai prover sustento, vai prover companhia também. Mas precisamos confiar em Deus, esperar em Deus. Há uma intimidade com Deus que só é alcançada quando você aprende a descansar em sua fidelidade, mesmo quando não consegue ver o caminho à frente. Aqui eu quero de novo abrir outro parênteses sobre a viagem que eu fiz para Cametá. Você está ali naquela balsa, você não vê o destino. Mas você confia que você vai chegar no destino. De novo, né? Eu mais ainda, né? Eu vou mais ainda. O Senhor continua conosco. Deus foi tão bom que não tinha. O vento estava o vento estava sob controle, não era aquele vento lá dos discípulos. A maré estava cheia, foi mais rápido. Foi tudo diferente nessa viagem, para a glória de Deus. Os mais experientes da região falaram que geralmente leva 2 horas a travessia. Essa levou 1h30, graças a Deus. Deus preparou tudo, irmão. Eu acredito que não era por causa de mim, não. Porque Ele é bom mesmo. Ele é bom. E eu tinha que estar aqui nessa manhã, né? Então, se eu me escorei nessa promessa, pastor, olha, Senhor, Tu me chamou para domingo de manhã estar na tua casa. Então, eu não sei o que tu vai fazer, mas tu vai me levar até lá. Não sei se vai ser de helicóptero, numa boia, numa rabeta, não sei. Sei que eu vou chegar lá. Então, eu estava escorado nessa promessa. Amém? Mas fidelidade é isso, irmãos. Mesmo quando não
se consegue ver, né, o destino. Ponto de chegada é você continuar dando o passo na direção daquilo que Deus está falando e confiando que o seu pé é sustentado por Ele. Ele vai te dar o chão para firmar os teus pés. Amém? Fique de pé agora, por favor, por gentileza. Quando você espera em Deus, você não está simplesmente aguardando o tempo passar. Você está se rendendo à sua vontade. Você está confiando em seu cronograma. Você está descansando em sua fidelidade. Eu quero agradecer aqui aos irmãos, ao Ministério de Louvor, que eu fiz um pedido a eles com um cântico para encerrarmos esse momento. Não nos esquecendo de agradecer a Deus, que nos trouxe até aqui com um propósito. E eu dou esse testemunho, já falei para o pastor Benedito. Nós não tínhamos o sonho ou o plano de congregar aqui. Mas, como nós aprendemos a depender de Deus, e o chamado de Deus para este momento foi aqui, nós estamos aqui. E aqui vamos servir, aqui vamos adorar, aqui vamos sorrir, aqui vamos chorar, aqui vamos testemunhar daquilo que Deus vai fazer, está fazendo e fará. Eu peço que os irmãos orem pelas nossas vidas. Pela minha vida, a vida da minha esposa, não pôde estar agora pela manhã. Alguns irmãos sabem os motivos. Ela faz um esforço tremendo para estar aqui. E no outro dia, ela paga um preço um pouco mais alto. Mas Deus é bom. Quando você espera em Deus, você não está simplesmente aguardando o tempo passar. Você está se rendendo à sua vontade. Você pode declarar isso nessa manhã? Eu me rendo à sua vontade, Senhor. Você está confiando em seu cronograma. Você está confiando no cronograma de Deus, no planejamento de Deus, na vontade de Deus. Você está descansando em sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. E isso vai mudar tudo. Isso muda tudo. Sempre mudará. Eu quero, antes de passar para o Ministério do Louvor, agradecer aos irmãos que produziram o vídeo. Foi passado ontem, eu não vi ainda, mas só ouvi elogios. Todos os irmãos que participaram, parabéns. Deus te abençoe. Todos os irmãos que de alguma forma ajudaram no coquetel, na ornamentação, na portaria, todos que tiveram um toque, ou que dobraram o joelho, ou que separaram um tempo para orar, todos, que Deus abençoe. E a série de conferências continua à noite. E Deus continua falando. Eu convido você a estar atento, porque de repente Ele está falando com você. E você precisa estar atento, porque Ele quer falar com você. Porque Ele quer usar a sua vida. E de novo, faça parte do time titular, não do reserva. Não fique só olhando as coisas acontecerem. Faça acontecer junto com os outros. Amém? Deus abençoe. E com este cântico, faça deste cântico o seu louvor, a sua oração de gratidão e uma declaração
de que você espera em Deus e em sua fidelidade. Ministério canta. Enquanto o ministério canta, eu convido você a vir para frente. Vem todo mundo para cá. Te coloca diante de Deus, diante da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus. Venham todos para cá, venham para cá. Consagre sua vida ao Senhor. Os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, tantas lutas, tantas dores. Num deserto pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor.
eu te adoro, Deus de amor. Santo Deus, Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez. Pai, por tudo aquilo que foi falado aqui, cantado aqui, nós queremos declarar que confiamos em Ti. Mesmo diante de diversas situações que nós passamos no dia a dia, nós queremos declarar de forma repetida que confiamos em Ti. Somos gratos, meu Deus, por Tua misericórdia. Todas as manhãs se renovam. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos a nossa insignificância diante do Teu poder. Reconhecemos que sem a Tua presença nada somos, nada seremos. Ó Pai, o Senhor é suficiente em nossas vidas, todo o tempo. Nos ajuda a caminhar, ó Deus, confiando em Teu poder, esperando em Tuas promessas. Ó Deus, tira todo o medo, independente da situação, Pai. Independente do desemprego, da enfermidade, da perseguição, toma cada um de nós pelo Teu braço forte, calça os nossos pés e nos ajuda a caminhar na direção da Tua vontade. Ó Deus, continua conosco todo o tempo. Todos aqueles que chegaram aqui, que deixaram as suas casas, estiveram fazendo parte desta história, abençoa poderosamente. Aqueles que estão nos vendo, aonde este áudio, este vídeo chegar, também abençoa, renova a fé, coloca uma porção dobrada do Teu Espírito, que possamos viver, ó Pai, em função da Tua fidelidade. Pedimos o Teu perdão por alguma coisa que fizemos, pensamos ou sentimos, que não faz parte, Pai, de um filho Teu ou uma filha Tua. Te pedimos que o Senhor venha cirurgicamente e remova, Pai, todo tipo de sentimento. Te pedimos que nesta manhã, Deus, se alguém chegou aqui magoado, te pedimos que o Senhor sare esta ferida. Te pedimos que o Senhor repreenda, Pai, todo espírito de divisão, de contenda, que se porventura, falamos que se porventura está, Pai, querendo atrapalhar, tirar a comunhão dos Teus filhos e filhas, nós te pedimos, repreende em nome do Teu Filho Jesus. Ó Pai, continua conosco durante toda esta conferência. Nos traz logo mais à noite para continuarmos Te adorando, louvando o Teu nome, rendendo graças a Ti. Ó meu Deus, é o que eu Te peço. E em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém, amém, amém. Pastor Benedito. Queridos, pode voltar para o seu lugar. O Adonias mencionou algo interessante aqui, que nós somos chamados para jogar no time titular. É isso? Nada de reserva. É verdade, os cristãos não têm reserva e não são reserva. São titulares, né? A igreja do Senhor, a igreja do Senhor, ela
todos os discípulos, todos os filhos de Deus, eles não têm um negócio de primeira grandeza, segunda grandeza, todos são iguais diante do Senhor. O mesmo sangue de Jesus que foi derramado, o mesmo sangue que ele derramou na cruz, nos purificou. Quero agradecer ao irmão Adonias nesta manhã, e é interessante como Deus faz, abrindo o leque rapidamente aqui, quando sempre cabe a mim a escolha para quem vai ministrar em cada aniversário da igreja. E a gente não escolhe assim, vou chutar aqui. Não, a gente ora e Deus dá a direção. Dizendo para vocês que já tem o pregador de 2027. Estamos articulando de 2020, né? É mais difícil, já tive olho no olho com ele, estou tentando contato agora, mas certamente nos 120 anos da igreja, né, em 2028, a gente terá também uma grande conferência de impacto. 2027 já será 3 vezes maior do que essa. E 2028 certamente vai ser impactante para a cidade de Castanhal. Para isso você ora. Então já tem para 2027, né? Não vou revelar ainda não. Mas Deus fala. Curiosidade. Viu? E o Joel, o Senhor colocou ainda ano passado, né? Cada um, eu tenho convicção de cada um que tem vindo pregar aqui, é uma escolha de Deus. Então, o pastor Joel foi convidado e está sendo convidado também para vir. A esposa está? Cadê a Débora? Está aqui? Não está. Isso, também aqui. Vem a família toda, né? A Adonias é assim, a gente está presenteando a pessoa no dia seguinte, viu? Então, não sei, hoje tu vai estar aqui conosco, né? Joel foi ontem, nós nos concentramos em outras coisas e não acabamos dando atenção, mas hoje nós já estamos vendo isso. Então, Joel foi escolhido, só que eu só falei para ele lá na... Já foi esse ano, não foi, Joel? Ano passado, isso mesmo. Ano passado que eu conversei com ele, né? E a maioria sempre Deus deu ano passado. E esse ano eu fiz um pedido, né? Um pedido para o conselho. Vocês podem subir, que eu estou falando enquanto vocês sobem, né? Eu fiz um pedido ao conselho da igreja e me concedeu, né? Eu sou só digo a exceção aqui, né? Eu pedi, né? Pedi, acho que Deus já estava colocando esse pedido no coração, para que eu pudesse ministrar esse ano. E a princípio nós íamos dividir o púlpito no sábado, e nós chegamos, eu digo como resultado do Espírito Santo, que o melhor seria ele ministrar como fez ontem, né? E eu ministro hoje à noite. E Adonias, Deus diz assim, coloca o Adonias, né? E aí alguém podia questionar, por que o Adonias? Fique alerta, porque pode ser qualquer um de vocês também, né? Diz, olha, domingo passado eu vou ficar sentado e vou ouvindo, vocês vão pregar, né? Então, isso é treinamento, né? Cada um que prega aqui. Então, Adonias, Deus colocou também você para ministrar, né? O único que eu tinha dúvida sou eu, mas ele permitiu, né? Então, eu faço parte desses 118 anos. Minha irmã Marisete parece que tem... Olha, Joel, quando tu observar o tamanho que vem para ti, não te assusta não, né? E aqui a gente quer agradar a esposa, viu? A família, viu? Marisete, é contigo. Graça e paz, queridos. Bom dia. Em nome da igreja, PIB Castanhal, da família PIB Castanhal, é um mimo para você. Rogo a Deus, Deus dê saúde, paz, que Ele abençoe ricamente o seu ministério, né? Nós já nos conhecemos de longas datas, né? Não vamos revelar. Então, que Deus continue abençoando o seu ministério. Você também, Débora, que eu sei que ministério árduo, ministério de esposa de pastor, que possa, sim, nós possamos juntos também, estar sempre lembrando as nossas orações do seu ministério. A igreja Castanhal, né? PIB Castanhal. Isso aqui é um pequeno, é um mimo, nossa família batista. Amém, amém. Glória a Deus.
Pessoal de evento, se vire que à noite eu quero me apresentar para a Adonias, viu? É boa, né? Exato. Ei, Joel, me lembra o nome, a Brenda? Pois é, eu acredito sim, do fundo do coração eu acho que vocês acreditam. Irmã Rita, venha para cá também. Nós já estamos concluindo. Irmã Rita, venha para cá também. Eu sinto paz em dizer isso. Você foi chamado pelo Senhor daqui. Eu creio também que o Gabriel... Vamos começar pela Brenda. Brenda, Gabriel... Na ordem. Brenda, Samuel e Gabriel. Nós teremos... Talvez eu não esteja mais aqui, talvez alguns não estejamos mais aqui, outros, né? Mas veremos também eles sendo chamados. Né, Azaf? Né, Azaf? Vocês estão entendendo também. Azaf, fica aqui, Azaf. Você é neto dela. Ah, ela está aqui também? Tá? Aqui. Nide, não fique de fora, não. Vem para cá. Vem para cá, Nide. A Dinária, cadê ela? Já está aqui. Isso, que é. Tem talentos, dons que estão aí só aguardando esse momento. Vocês acreditam mesmo que, assim como nós estamos vendo, lembra que a fidelidade de Deus de geração a geração? O pastor Daniel Rabelo não está aqui, mas certamente estava quando vocês chegaram aqui. Foi ele que os recebeu. Viu? E quantos não foram chamados naquele período? Eu fui chamado também, faço parte dessa igreja, porque me converti na quarta igreja e foi de lá que Deus me chamou. Se nós fizermos assim rapidamente, PIB do Pará gerou PIB Castanhal. E eu vou citar só para cá a banda da Pérola do Caeté. Gerou Bragança, gerou Capanema, e ontem nós tínhamos ainda outra geração que foi lá de Primavera. Vocês percebam como Deus trabalha, querida? É constante e crescente. Rondon, eu só ia para cá, mas tem Rondon, Abel Figueiredo, tem muitos. Paragominas me disseram, viu? Preciso confirmar isso, né? Então vamos orar por essa família, tá bom, querida? E assim, essa família representa todas as famílias que estão aqui. Deus também está chamando você que está aí sentadinho. O trabalho não para. Bendito Deus e eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós fazemos parte, ó Deus, de uma geração que nunca termina, Senhor. Porque o Senhor vai trabalhando com os nossos descendentes. O Senhor continua fazendo maravilha de geração a geração. Joel disse ontem, Senhor, que nós somos cartas vivas, Senhor. Nós não somos reservas, somos o time titular do Senhor nesse tempo. Usa as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que assim como vimos a chamada do Joel, e estamos vendo e veremos também a chamada dos seus filhos para a obra do Senhor. Senhor, tem uma expressão que nós falamos aqui, talvez na nossa região, e alguns dizem de forma pejorativa, nós queremos dizer no sentido positivo e abençoador. O fruto não cai longe da árvore. Muitos, Senhor, que estão servindo ao Senhor porque viram na vida dos pais o testemunho, o exemplo, Senhor, das maravilhas do Senhor, e isto nos contagiou, Senhor, nos chamou, nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, e somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de exclusividade do Senhor, para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá-nos renovo nesta manhã, Senhor. Renova as nossas esperanças. Renova, Deus, a nossa alegria. Renova o nosso amor para contigo e nos abençoa em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus,
e o conforto e o consolo do Espírito Santo sejam derramados como cachoeiras sobre todas as familiares aqui presentes e famílias, em nome de Jesus. Vamos junto cantar a última canção e às 18 horas inicia o culto. Amém? Fique por aqui mesmo. Vamos cantar com alegria. João. Te quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar, me dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança e ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança e ao mundo vou levar, até que Ele venha. Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão e
esperança. Até que Ele venha, Jesus. Até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus seja eternamente louvado. Até a noite, às 18 horas. Esperamos todos vocês. Deus Amém. abençoe. Amém.